Fala Tanaka e o Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, que mudou a vida de muita gente, inclusive do japonês Cabeção aqui, anunciou que tá endividadaço, são 1,2 bilhão de dólares, é isso mesmo Brasil, 1,2 bi de dólar. Mas será que isso é inteligente da parte dele? Será que é uma estratégia de investimento? Ou será que o guru dos investimentos só tá quebrado mesmo? Taracão, me conta aqui se foi com o Pai Rico, Pai Pobre que você começou a pensar nos investimentos, deu uma ruptura mental, fez... explodiu a cabeça e você conseguiu começar a pensar, a olhar os investimentos de alguma outra forma, que foi exatamente assim com o japonês. Eu venho de uma família bastante pobrezinha, quase não letrada, meu pai estudou até a quarta série, minha mãe também, são da roça, então a gente não tinha muita cultura de ler assim, né? E aí quando o japonês já maior, mais cabeçudo, começou a ler Pai Rico, Pai Pobre, foi um dos primeiros livros que explodiram a cabeça do Japão. Principalmente ele ensina essa ruptura mental para você olhar a vida de algum jeito, e para isso ele mostra dois pontos de vista muito importantes: a visão do pai rico e a visão do pai pobre. O pai pobre feliz / infelizmente é a visão do pai biológico, que seguiu o caminho tradicional, né? Fez faculdade, dava aula, só que era pobraço. Já o pai rico quase não estudou, empreendeu e era mega power boy. E o pai rico é o pai de um amigo dele, um brotherzão, que ensinou o Kiyosaki a olhar a vida de outro jeito. O que é principalmente a definição de um ativo e de um passivo. Essa é a principal lição do livro. Ele coloca, né, que passivo é tudo que te tira dinheiro / tempo, e o ativo é tudo que te dá dinheiro, né, que você vai investir e vai te retornar tempo ou dinheiro, né? Obviamente que tem momentos diferentes da nossa vida. Tem horas que você vai ter que gastar um tempo e vai ser um ativo, e tem outra hora que você vai gastar tempo, por exemplo, vai ser um buta passivo, assim como outras coisas da vida, como relacionamentos, amizades, entre outras milhões de coisas. Só que Brasil, ele deixou em choque todo mundo agora. Depois do sucesso do livro, ele começou a levar a palavra do caos, toda hora é quebrar. Inclusive tem um tweet muito famoso que coloca toda vez que ele tweetou que aconteceu uma desgraça e a bolsa subindo, né? Falou uma coisa, bolsa sobe, outra coisa, bolsa sobe, e assim por diante. Só que dessa vez ele não pregou o caos, ele pregou sim que ele tá com dívida e que isso é legal e que ele tá felizão e tá, ó, agando para essas coisas, Brasil. Então, será que isso é inteligente? Será que se endividar de fato é inteligente? Ou será que só o guru dos investimentos tá quebradaço? Ó, mas antes de ir pro vídeo, já se inscreve no canal japonês se você ainda não é inscrito e é um Tanaka novo por aqui. E o Tanakão antigo já comenta aqui no vídeo, deixa o like também e toca aqui, ó, flau, tacaracati, se você ainda não tocou, para toda vez que as cabeças gigantescas com voz esquisita soltar um vídeo, você seja notificado aí e aprenda cada vez mais. E para quem não sabe também, o japonês é sócio de uma corretora, e hoje um dos braços da EQI Corretora é a EQI Investimentos, que é sim uma assessoria de investimentos. Foi como eu comecei e como eu continuo aqui e agora, né? Trazendo informações para os meus clientes e para o Tanakão aí do outro lado também, totalmente de graça, Brasil. Então, se você precisar de ajuda com seus investimentos, vai ter um link aqui que quer ajuda com assessoria, acima de 40 mil reais, minha equipe liga para você e mostra, né, como a gente consegue te ajudar. E se fizer sentido para você, você vai ser muito bem-vindo lá na EQI. Tanakão, como eu disse lá atrás, o Kiyosaki vem falando há muito tempo já de alguns tipos de crises que podem vir, e principalmente também os ativos que ele está investindo já há muito tempo, né? E o que a gente fala para quem prevê certas crises ou certos investimentos, uma hora vai acertar, como tudo na vida, né? Tudo na vida é time. Você pode entrar uma hora, a ação tá uma desgraceira e você tem uma puta valorização. Você pode entrar aqui no topo e ter uma crise, como acabou de ter, e cair, você amargar prejuízo durante anos e anos de anos. Então, na vida tudo é time. E quando alguém fala sobre Bitcoin, por exemplo, ou qualquer outro tipo de investimento, uma hora a pessoa vai acertar. E o Kiyosaki, acredito que acertou nas suas apostas, principalmente levando em consideração que o Bitcoin subiu 160 e poucos por cento no último ano, o ouro subiu 20 e poucos por cento. Então, ele tem sim acertado alguns tiros que ele deu, se você olhar a janela de agora, né? Olhando agora. Só que ele amargou também durante muito tempo prejuízo, como acontece em vários tipos de investimento em determinadas épocas. Mas como eu falei, quero resumir para você, quando a pessoa fala muito sobre esse tipo de ativo, uma hora a pessoa vai estar certa. Ela pode ser considerada uma gênia durante épocas, uma desgraceira durante outras. Então por isso é muito importante você escutar, digerir você mesmo e aí falar, investir em Bitcoin, como ele fala, investir em prata, investir em ouro, como ele
ele sempre falou. E agora até surgiu um novo investimento, que é o Wagyu, a vaca japonesa. E aí, se você fala, pô, o cara investiu em Bitcoin, Bitcoin subiu, investe em ouro, ouro subiu, o que como um cara desse vai estar devendo? E lá nos Estados Unidos, assim como em outros países mais desenvolvidos que nós, meros mortais, a gente nem consegue imaginar nesse tipo de bagaça, o país que a pessoa vive ou que a pessoa investe influencia muito no tipo de investimento que a pessoa vai fazer e como ela vai fazer isso. Nos Estados Unidos, desde 2008 até 2016, a taxa de juros foi 0,25. Enquanto aqui no Brasil, na mesma época, a taxa de juros quase sempre ficou acima dos 2 dígitos, chegando a 14,25. Então, você vê essa discrepância gigantesca. E quando você tem a taxa de juros muito alta, como está acontecendo agora, por exemplo, nos Estados Unidos, o investidor começa a se preocupar com uma série de coisas que ele nunca tinha se preocupado. É o caso do Kiyosaki até então, né? Ele pegou um período de taxa de juros baixíssima nos Estados Unidos. Então, era 0,25 ao invés de você investir em alguma coisa de renda fixa, por exemplo, para te dar 0,25 ao ano, Brasil, você investiria, obviamente, em qualquer outra coisa que te desse 0,5% no ano. Eu tô falando, não é no mês, tá bom? 0,5%, 1%, 2%. Tanto é que essa crise imobiliária, não sei se vocês lembram da época, lá em 2008, aconteceu essa crise gigantesca, era normal as pessoas terem 2, 3, 4, até 4, 5, 6, 250 mil financiamentos imobiliários. Por quê? Porque a taxa de juros era muito baixa e nos Estados Unidos, para quem não sabe, é muito comum até hoje fazer um tipo de pré-fixado, só que é um pré-fixado muito, mas muito baixinho. Não é igual aqui no Brasil que a gente fica louco, né, de ficar devendo, porque a taxa de juros é malucona. Lá a taxa de juros para esse tipo de investimento imobiliário, por exemplo, era muito baixa. Por quê? Porque a taxa de juros era muito baixa, então era muito mais fácil a pessoa, ao invés de investir no mercado financeiro, renda fixa, no Tesouro Direto Americano, por exemplo, pegar o seu dinheiro e investir em empresas, startups. E por isso que é muito bom uma taxa de juros tá baixa no país, né? Tanto é que o boom da Bolsa de Valores aqui no Brasil, aquela loucura de investidores entrando, foi justamente a época que a taxa de juros chegou a 2%. E aí, se você investisse em qualquer empresa que te desse acima de 2%, por exemplo, de dividendos ou de valorização, já valeria a pena você ter alocado seu dinheiro no risco, né? Então, por isso que é muito saudável quando a taxa de juros está baixa nos países. No Japão, por exemplo, a taxa de juros ainda é negativa. Então, se você deixar 100 mil reais no banco durante todo o ano, no final do ano, quando você vai sacar, flau, você tem menos dinheiro do que você colocou. Colocou 100 mil, você vai retirar, tem 999,75. Então, você se lasca ao deixar o dinheiro parado ou emprestar esse dinheiro para o governo, por exemplo. E aí, o que nos leva à dívida do Kiyosaki, né? Ele fala que tem esse 1,2 bi de dólar de dívida justamente por isso, né? Porque ele pega ou pegava esse dinheiro antes e comprava casa, financiava alguma coisa, investia em Wagyu, no ouro, em Bitcoin. E esses investimentos retornavam muito mais para ele do que o 0,25 até então. E aqui no Brasil também ficou famoso, até o Pablo Marçal ficou famoso, viralizou um vídeo com isso também, com a tal da alavancagem, né? Como se fosse de fato uma coisa boa e para todo mundo. E infelizmente é complicado, porque você pode se dar muito bem quando você se alavanca, né? Toma dívida de algum lugar e investe em outro, principalmente no lugar como o Brasil, que não é nada estável. Lá nos Estados Unidos o bagulho é Brasil. Depois, lá em 2016, a taxa de juros foi subindo e chegou a 2%. Então, suave na nave. Aqui vai 2 para 13,25 em 3 meses. O bagulho é louco demais. Então, isso pode comprometer sim a alavancagem e você pode quebrar. Como o Pablo Marçal viralizou, por exemplo, falando sobre financiamentos imobiliários. Ele falou que pegava um apartamento na planta, muita gente fala isso por aí. Você pega, vai pagando, flau, baixinho. E antes de você pegar a chave, que é caro pra caramba, que é estender aquela flauseada grande, você vende o imóvel com uma valorização nesse período. E aí isso tem várias coisas que podem dar ruim. Primeira coisa é a ganância do ser humano, né? A gente fala, não, deu certinho, vou fazer isso com 10, eu vou ficar milionário. Aí o cara faz com 10, vem uma crise como essa e o cara tá quebradaço. Só que o Kiyosaki fala que tá cagando pra essa dívida dele justamente por isso, que o problema é dele, entre aspas, mas é do banco, né? O banco que analisou o crédito dele e que deu esse dinheiro, e é por isso que no Brasil o crédito é caro, porque a inadimplência aqui é bastante alta, e isso faz com que o banco, para emprestar dinheiro, ele vai fazer a análise dele lá, obviamente, o risco está na mão dele, de fato é problema do banco, só que aí você também se lasca, porque você fica com a dívida eterna, porque no Brasil, como eu falei, é muito diferente dos Estados Unidos. Então o Tanacão, ele tá errado?
dá para falar que está 100% errado, né? Como eu falei, às vezes, se você conseguir pegar um lugar, né? Isso é difícil acontecer porque, como eu falei, as janelas são muito diferentes. Mas se você achar um lugar que te dê, sei lá, você pega emprestado X e vai alocar Y, vai ganhar muito mais em Y, é saudável até determinado ponto. Mas você tem que ter ciência que você vai estar alavancado e a qualquer momento, eu disse, a qualquer momento, escolha essa palavra, que eu já vi muito investidor quebrando com isso, você vai estar alavancado e, obviamente, correndo um risco muito grande. Então, você tem que ter ciência desse movimento também, que pode dar muito bom, mas não necessariamente vai dar. Será que eu me conta aqui, você conhece alguém que já quebrou fazendo essa alavancagem ou que já se deu bem fazendo esse movimento, principalmente aqui no Brasil, com esse movimento imobiliário, né? Que o pessoal faz essa estratégiazinha safada, marota de pegar empréstimo, fazer ele na planta, ganhar um dinheirinho, depois vender e flau. Como eu trabalho com o dinheiro e com o dinheiro dos outros, eu ouço muitas coisas todo santo dia e, obviamente, eu conheço muito mais gente que se deram mal do que se deram bem nesse tipo de estratégia de ficar se alavancando toda hora. E se você gosta desse tipo de estratégia maluca de ficar alavancado, tem alguns ETFs que você pode ficar alavancado apostando na queda do ativo e no ganho do ativo também. Vou deixar aqui para vocês esses ETFs listados para você investir e apostar alavancado na queda ou na alta de determinados índices. Beijinho no frio de carão de vocês, Denis Miabara, investir e coçar, começar.